Boa tarde. E acompanhe agora o resumo da semana. Número de vítimas mortais às mãos da polícia cresce significativamente. Caso 900 milhões, PGR confisca ações de Carlos São Vicente no Standard Bank, Angola. No Mali, populares manifestam-se contra a decisão da CEDEAO de afastar militares do poder. O empresário Carlos São Vicente, que está a ser acusado de vários ilícitos na Suíça e em Angola, foi suspenso a seu pedido do cargo de administrador não executivo do Standard Bank Angola, informa a referida entidade financeira em comunicado enviado à Camunda News. No documento, o Standard Bank sublinha que o pedido de afastamento do empresário resulta do interesse de Carlos São Vicente em salvaguardar a reputação do banco. Entretanto, a suspensão só será levantada depois de os órgãos judiciais, quer em Angola, quer na Suíça, colocarem um ponto final ao processo. No mesmo diapasão, a Procuradoria-Geral da República determinou a transferência do controle dos 49% do empresário Carlos São Vicente no Standard Bank de Angola para o Instituto de Gestão de Ativos e Participações do Estado. De acordo com o documento da PGR, a apreensão e transferência da participação social de Carlos São Vicente para o IGAP ocorre no âmbito de um processo de investigação patrimonial levado a cabo pela PGR. O Standard Bank deixa claro que o processo em curso não envolve o banco, mas apenas o seu acionista minoritário. O Sindicato Nacional dos Médicos de Angola recusa-se a aceitar os fatos apresentados pela Polícia Nacional pelo facto de o jovem médico ter sido mantido numa cela, apesar de estar a sangrar, além de o tipo de ferimento ser consequentemente típico de agressão, de acordo com um comunicado do referido sindicato. Entretanto, os resultados da autópsia realizada indicam não ter havido agressão. Na mesma senda, a família do malogrado diz não confiar no resultado. Segundo Bartolomeu Luiz, tio do malogrado, a família já reuniu com a Ordem dos Médicos, bem como o Sindicato dos Médicos de Angola, para intentar uma ação judicial contra a Polícia Nacional. A morte do médico Silvio Dalla teve o repúdio da sociedade civil e, de forma a homenageá-lo, realiza-se neste sábado uma manifestação pacífica e silenciosa nas províncias do Uíge, Huila e Kwanza Sul, uma iniciativa do Sindicato Nacional dos Médicos de Angola. Entretanto, alguns ativistas angolanos em Portugal reagiram através da criação de uma campanha de recolha de assinaturas promovida pelo movimento político angolano Bloco Liberal, com o objetivo de recolher cerca de 1000 assinaturas contra a violência da Polícia Nacional e encaminhar o documento a organizações internacionais como a União Europeia. Silvio Dalla foi detido na tarde do dia 1 do mês em curso pela Polícia Nacional por não fazer o uso de máscara facial quando conduzia a sua viatura particular, segundo Valdemar José, porta-voz do Ministério do Interior. A morte do referido médico ocorreu por causas naturais e informou que a autópsia foi assistida por um membro da família e um procurador do Ministério Público, sendo que o médico legista descartou qualquer possibilidade de as escoriações terem sido a real causa da morte e que não há razões para a abertura de um processo. O médico pediatra Silvio Dalla foi a enterrar no dia 6 em Dalatando, onde residia. O jornalista Rafael Marques, conhecido pelos seus trabalhos investigativos, admitiu durante o programa Angola Fala Só, da Rádio Voz da América, que o empresário Álvaro Sobrinho cedeu-lhe um cômodo, escritório num edifício de luxo em Luanda, para a instalação do seu projeto, o Centro de Estudos UFOLO. Além de sublinhar ter recebido a oferta de bom grado, o jornalista Rafael Marques lembra que o empresário Álvaro Sobrinho foi durante anos patrocinador de um instituto em Londres, ao qual investia 1 milhão de libras, cerca de 1,3 milhões de dólares por ano, e que em face disso não hesitaria em receber um apoio do referido empresário. O jornalista denunciou durante o programa Angola Fala Só da Rádio Voz da América haver angolanos interessados no caos em Angola e que, em face disso, procuram fazer do MACA Angola uma arma de arremesso contra o presidente da República, João Lourenço. O Álvaro Sobrinho teve o bom senso de conceder um espaço, através de um contrato de comodato, para a instalação
do Centro de Estudos UFOLO. O Álvaro Sobrinho não é financeiro, não financiou o Centro de Estudos, mas cedeu-nos um espaço para fazer esse trabalho e aceitámos-lo de bom grado. E estamos instalados lá, temos um contrato de 2 anos, e daí essa especulação de que o Álvaro tenha financiado. Mas alguém que venha a público mostrar esse financiamento, certamente, a determinada altura, nós, junto de indivíduos angolanos com poder, incluindo o próprio Álvaro Sobrinho, também diremos que deverão investir na sociedade civil. Porque é dever de todo cidadão angolano fazer isso. A questão não é, por exemplo, o Álvaro Sobrinho promoveu durante muitos anos um instituto em Londres que tinha um orçamento de mais de 1 milhão de libras por ano. E por que esse dinheiro não foi usado em Angola? Até para potenciar a sociedade civil. Precisamente porque nós temos esse tipo de atitudes. Importa referir que Rafael Marques foi, no tempo em que o país era governado por José Eduardo dos Santos, dos poucos jornalistas que se mantiveram predispostos a fazer trabalhos ousados contra o regime. A coragem já lhe valeu alguns processos judiciais. Está a aumentar o número de execução na via pública por parte de agentes da Polícia Nacional, apesar de o país ter afastado a pena de morte desde 1991. A violação à Constituição da República e demais leis por parte de operacionais da Polícia Nacional tem sido sistemática e conta, embora que tacitamente, do beneplácito das hierarquias da Polícia e do Ministério do Interior, que tenham criado condições para que os seus agentes saiam impunes desses crimes. Os assassinatos, quase a catadupa de cidadãos indefesos por parte de agentes da polícia, iniciaram em março, período em que o país registrou os primeiros casos de coronavírus, mas até o mês de maio, mais pessoas morreram às mãos de agentes da Polícia Nacional do que por Covid-19, dado que a pandemia havia provocado a morte de 3 pessoas e já a polícia havia morto 5 pessoas. Apesar das reclamações populares face às mortes, as hierarquias da polícia vinham a terreiro justificar as razões e não demonstravam interesses em travar essa tendência de subversão ao Estado de Direito e democrático. No dia 1 deste mês, um médico morreu às mãos da polícia, que justifica o facto ter ocorrido por conta de uma queda aparatosa do mesmo, sem intervenção dos seus agentes. Nesta semana, um jovem a serviço de mototáxi foi executado por polícias no município de Viana. Na mesma semana, agentes da polícia dispararam mortalmente contra um jovem no Lubango. Na noite desta quinta-feira, uma jovem foi atingida mortalmente por um disparo efetuado supostamente por um agente da Polícia Nacional que pretendia atingir um cidadão que alegadamente estava sem máscara, segundo testemunhas no local. O facto ocorreu no bairro dos Ossos, no município de Kazenga, em Luanda. Em consequência, os moradores revoltados invadiram a esquadra da polícia local. Pelas imagens captadas, consegue-se ver a esquadra da polícia ardendo em chamas. Facto este que leva vários especialistas a pensar que estamos em presença de um aumento exponencial de violência policial em Angola, visto que estas execuções têm sido praticadas por quem devia garantir a segurança das pessoas. A CEDEAO emitiu um ultimato à junta militar que assumiu o poder no Mali. Reunidos em Niamey, no Níger, os líderes da África Ocidental estão determinados a fazer com que a junta militar no Mali respeite um calendário para nomear um presidente de transição e um primeiro-ministro entre os civis. Falando à imprensa à margem de uma reunião da cúpula de líderes da CEDEAO, o presidente da comissão da organização, Jean-Claude Brault, disse: no que diz respeito à situação no Mali, a conferência reafirma a sua determinação em assegurar um rápido regresso à ordem constitucional neste país, com uma transição política liderada por um presidente civil e um primeiro-ministro por um período de 12 meses, sublinhou Jean-Claude.
De acordo com a vontade da CEDEAO, a junta militar deve nomear um presidente de transição e um primeiro-ministro até mais tardar em 15 de setembro deste ano. Em reação, centenas de malianos foram à rua nesta quarta-feira, manifestando-se contra as exigências da CEDEAO que obrigam a junta militar responsável pelo recente golpe de Estado, a Ibrahim Boubacar Keïta, a abdicar da administração do Estado em favor de um governo civil. Os manifestantes fizeram ainda saber que querem que o exército militar se mantenha no poder. Segundo o balanço da polícia local, pelo menos 10 pessoas morreram nos confrontos que deflagraram nesta quarta-feira na Colômbia durante protestos contra a morte de um homem vítima de violência policial. De acordo com as autoridades, que inicialmente deram conta de 5 e mais tarde de 7 mortos, nos confrontos desta quarta-feira morreram 10 pessoas entre os 17 e os 27 anos em Bogotá. Segundo a agência de notícias espanhola EFE, pelo menos em um dos casos, uma jovem de 18 anos que não participava nas manifestações foi atingida por uma bala perdida. Os protestos na capital colombiana e no resto do país foram desencadeados pela morte de um advogado após o uso repetido de uma arma elétrica Taser por 2 policiais em Bogotá. O advogado de 46 anos foi imobilizado no chão por 2 agentes e sujeito a repetidos choques elétricos, um incidente cujas imagens captadas por testemunhas causaram indignação no país, fazendo lembrar o caso do afro-americano George Floyd, sufocado por um agente da polícia nos Estados Unidos. O ministro da Defesa, Carlos Trujillo, disse nesta quarta-feira que os 2 agentes que atacaram o advogado já são objeto de uma investigação disciplinar e criminal. Entretanto, na quinta-feira, os manifestantes voltaram às ruas com os postos de polícia a serem novamente alvo dos protestos, atacados com pedras e levando, em alguns casos, à intervenção de unidades de choque. A maior concentração voltou a dar-se na esquadra onde os 2 agentes da polícia envolvidos na morte de Javier Ordonez trabalhavam. Com esta notícia, nós colocamos um ponto final ao nosso resumo da semana. Já sabe que estas e outras notícias você pode encontrar no portal da Camunda News. Bom final de semana. Feliz sábado.